Olá, tudo bem? Estamos aqui no Espaço Superato para fechar nossas aulas de conjuntos numéricos. Hoje, especificamente, vamos trabalhar com o conjunto dos números reais e especificamente na resolução dos exercícios, alunos do nono ano para frente poderão estar acompanhando alguns exercícios. Pode ser que os alunos do sétimo e oitavo ano não entendam a aplicação de alguns conceitos aqui da matemática na resolução dos exercícios, porque os exercícios têm um nível um pouquinho mais elevado, né? Apresenta às vezes regras de fatoração que o aluno do sétimo ano ainda não aprendeu a dominar, ok? Então vamos à definição do conjunto dos números reais. Chama-se de número real a todo número racional ou irracional, ok? A todo número racional ou irracional. Pessoal, presta atenção nessa linguagem ou aqui. Isso aqui é uma linguagem importante na matemática. Por quê? Porque quando eu digo ou e quando eu digo e, eu vou mudar completamente a forma de resolver o exercício. Então, quando eu digo para você, ó, eu quero a Márcia ou o Márcio, você tem uma interpretação matemática. Quando eu digo a Márcia e o Márcio, eu estou atribuindo uma outra interpretação matemática. Você tem que ter uma outra interpretação matemática. Então, eles são chamados de conectivos. Simbolicamente, eles são escritos assim, ó, na matemática, tá? Esse símbolo aqui, ó, é o acento circunflexo de ponta cabeça, né, na língua portuguesa, chamado de acento circunflexo. Ele é conectivo ele, é representado por esse símbolo aqui. E essa simbologia aqui é a simbologia do ou. Então, vamos lá. Quando ele diz ou em matemática, significa união de conjuntos. Ou em matemática significa união de conjuntos. Eu vou unir os conjuntos. Então, quando eu falo que real, né, que um conjunto, um número real é todo número que é racional ou irracional, eu estou fazendo a união dos conjuntos dos números racionais com os irracionais. Então, os reais nada mais é igual que os racionais, que é representado pelos que, união com irracionais. Pessoal, outra simbologia matemática, tá? Esse símbolo aqui é chamado de união, de U. Então aqui, união dos racionais com os irracionais me dá os reais. Bom, os irracionais é aquele conjunto dos numéricos das raízes quadradas não exatas, do π, que tem toda aquela simbologia do algarismo de ouro. São todos os números que não pode ser escrito em forma de fração. Já os racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, na forma fracionária. Então, todo natural é racional, ok? Então, tá aqui os naturais. Depois, a gente sabe que todo natural é inteiro também, porque os inteiros são os números negativos e os positivos. Os positivos são naturais. Então, aqui está o conjunto Z, os naturais dentro dos inteiros. E aí, a gente sabe que todo inteiro é racional. Então, aqui fora, você vai colocar o conjunto Q. E aí, eu vou fechar o conjunto Q aqui, ó. Então, todo natural é inteiro que é racional. Então, tá aqui o conjunto dos números racionais. E aí, aqui fora, separado desses conjuntos, eu tenho os números irracionais. Eu tenho os números irracionais fora. Ou seja, seria aquele... Aqui seria o corpo da casa, né? Vamos dizer assim. Imagina que isso aqui fosse uma casa com vários cômodos, vários elementos, vários objetos. E aqui você tivesse um quartinho no fundo da despensa que você joga aquelas coisas que você não usa mais, né? Você joga guarda-caixa de ferramenta que você de vez em quando você usa. Certo? Então os irracionais é o quartinho, é a despensa lá. E aí vem o quintal da casa com os números reais, que aí ele fecha todo mundo, ó. O conjunto dos números reais une os irracionais com os racionais e fecha aqui todo mundo no mesmo pacote. Então, os conjuntos dos números reais foi criado numa necessidade de você colocar todos os conjuntos num grupo só. Certo? Então, os reais nada mais é que a união de todos os números, de todos os conjuntos numéricos colocados num pacote só. Tá certo? Então vamos lá. Os números reais, como que eu vou... Na linguagem simbólica, tá? Na linguagem simbólica. Como que eu vou escrever na linguagem simbólica? Qualquer que seja x pertencente
aos reais, isso implica que x pertence ou a racionais ou x pertence aos irracionais. Essa aqui é uma linguagem simbólica de expressar um x para todo x que pertence aos reais, ou ele pertence ao conjunto dos números racionais, ou ele pertence ao conjunto dos números irracionais, certo? Aí você pergunta, qualquer cara, qualquer elemento, qualquer número que eu tirar dos reais, ou ele é racional ou ele é irracional. Bom, qual é a característica peculiar dos números reais? Os números reais deverão ser representados por retas, por uma reta numérica. E essa reta numérica, ela é de variável contínua, ou seja, ela tem uma continuidade aqui, entre os números. Quando eu pergunto para você, quantos números tem entre 0 e 1? Quantos números tem entre 0 e 1? Quando eu faço essa pergunta nas escolas, os alunos me dão infinitas respostas. Um fala, tem 10, professor. O outro fala 100, 1000, 1 milhão, infinitos. Enfim, o aluno, muitas vezes, no colegial, no ensino médio, ele tem dificuldade para identificar isso. Então, vamos ver. Pega um número qualquer aí. 264. Quem é esse número? É um número particular, que eu conheço, que está 264 unidades à direita do zero. Menos 264 é o oposto, lembra? Dos números inteiros, o oposto de 264, que está à esquerda do zero. Quando eu faço 264, 0,264, esse número 0, ele cai aqui nesse intervalo, entre 0 e 1. Esse aqui, menos, ele cai nesse intervalo. Então eu posso pegar um número gigante, grande, escrever lá um número gigantesco, e ele vai estar a uma distância enorme à direita do zero, se ele for positivo, ou uma distância enorme à esquerda do zero, se ele for negativo. A partir do momento que eu coloco 0, na frente desse número, ele cai num número menor que 1. Ele se torna um número menor que 1. Então ele vai ficar caindo no intervalo entre 0 e 1. Então qualquer número pode ser escrito nesse intervalo, desde que seja 0, o número. Então, entre 0 e 1 nós temos infinitos números. Então as retas numéricas... Retas numéricas, vamos começar pelo primeiro modelo. Modelo que eu considero fundamental. Dado dois números, A e B, o B está à direita de A. Aqui não importa se é positivo ou negativo, está à esquerda ou à direita do zero, o A e o B. O que importa é que o B está à direita de A. Isso quer dizer que o B é maior que A. Ou você pode escrever que A é menor que B, certo? Nós vamos usar esse modelo padrão aqui. Imagine que eu desenhe uma esfera, aqui uma circunferência aqui pequenininha fechada, um ponto, eu marco um ponto aqui fechado, certo? E considero toda essa parte, essa região aqui que está entre A e B. Isso aqui é uma região. Imagine que eu pego um valor X aqui dentro, um X qualquer. Qual é a certeza matemática que eu tenho? O que eu posso afirmar de um elemento que está entre A e B aqui? Primeira coisa, a gente tem que saber que aqui é um conjunto. Entre A e B eu tenho infinitos números. Qualquer intervalo na reta numérica me dá infinitos números. É isso que nós temos que interpretar, certo? A interpretação disso é mais ou menos dessa forma. Entre dois números, em qualquer reta numérica dos reais, deixa eu colocar reais aqui, perdão, você tem infinitos números. Então, como o intervalo aqui, eu estou considerando aqui, em negrito aqui, esses dois pontos,
eu vou dizer que eu tenho intervalo fechado em A e B, certo? Intervalo fechado em A e B. Então aqui, ó, isso aqui, temos intervalo, um intervalo fechado em A e B. Quando eu digo que x, a interpretação matemática agora, quando eu digo que x pertence ao intervalo fechado em A e B, isso significa eu dizer que x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Pessoal, os alunos de ensino médio começam a estudar funções matemáticas. No primeiro ano do ensino médio tem dificuldade de escrever domínios das funções por conta de não saber interpretar o intervalo da reta numérica nos reais. Aqui, ó, intervalo fechado em A e B significa que x, se x pertence a esse intervalo, ele é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Quer dizer que o A e o B estão incluídos na interpretação, no pacote desse intervalo. O A e o B estão incluídos. Segundo modelo, seria nós termos um modelo de intervalos aberto. Continuando A e B, só que agora eu vou fazer bolinha. O pessoal fala bolinha aberta aí, ó. Bolinha aberta. Certo? Bolinha aberta. O sistema de bolinha aberta aqui me dá o quê? Me dá um intervalo assim, ó. Como tá aberto, se fechado é a boquinha virada pro número, o aberto é a boquinha virada ao contrário. Então aqui nós vamos virar a boquinha do intervalo. O que nós temos aqui? Aqui nós temos um intervalo. Eu estou escrevendo para vocês entenderem. Intervalo aberto em A e B. Aberto em A e B. Quando eu digo que x pertence ao intervalo aberto A e B, isso implica eu dizer que x é maior que A e x menor que B. É assim que lê, ó. X, olha para x, do x para os números. Então, x maior que A e x menor que B. O que quer dizer isso? Que só vale só os elementos, só os números que estão entre A e B. Não vale A e B. A e B estão excluídos desse conjunto, tá? Eles só servem como referência, tá? Entre A e B existem infinitos números, o x pertence a esse intervalo, então ele está entre A e B está fora do sistema, do conjunto. Então, a terceira situação é uma outra reta numérica, onde eu posso ter um intervalo aberto em A, mas em B eu ter um intervalo fechado. Assim, ó. Então, o que nós temos aqui? Intervalo aberto em A. Como que eu represento? Colchete virado, né? Ponto A e contrário ao ponto A. E fechado em B, eu vou representar assim. Então, o que nós temos aqui? Temos intervalo aberto em A e fechado em B. Quando eu digo que o x pertence ao intervalo aberto de A e B fechado, isso implica, meus alunos, que x é maior que o A e menor ou igual a B. Ó, menor ou igual,
fechada em B. Então quer dizer que vale todos os elementos entre A e B, incluindo o B, mas não vale o A. O A está fora. O A só serve como referência. Certo? Então, no intervalo fechado em B, quer dizer que o B está incluído. Continuando nas retas numéricas, agora nós temos uma quarta situação. Seria eu ter o intervalo fechado em A, mas em B ele vai ficar aberto. Em B ele vai ficar aberto. E aí nós temos todos os elementos aqui entre A e B. Então como que eu vou representá-los? Representar esse conjunto simbolicamente. Fechado em A e B aberto. Então o que nós temos aqui? Temos intervalo fechado em A e aberto em B. Ok? Bom, isso quer dizer que se X pertence ao intervalo fechado em A e aberto em B, isso significa que X vai ser maior ou igual a A e menor que B. Menor que B. Ó, o B está excluído desse conjunto. O B não serve. O B só serve como referência. O A está incluído. Então vale todos os números entre A e B. Inclusive o A, mas não vale o B. Certo? Não é verdade? Então tá. Agora eu vou fixar um número, né, uma letra na reta numérica, o A, e nós vamos ter uma representação na reta, que é a quinta representação nossa, que é a representação que vai mostrar para nós a ideia de infinito. Então eu tenho aqui o número A, fechado em A, e vou pegar essa parte aqui da reta. O que está acontecendo? Eu estou pegando todos os números à direita de A. Olha só, gente, direita e esquerda. Eu estou pegando todos os números à direita de A. Então, tudo que está à direita de um número são valores maiores que o próprio número. Tudo que está à direita de 2, que é o 3, o 4, o 5, são números maiores que 2. O 2 é a referência. Se o intervalo está fechado em A, então eu vou fechar o conjunto A. Mas para onde essa reta vai? Para onde esse conjunto vai? Ele vai para o infinito. Mas qual infinito? Porque a minha reta numérica nos reais, nós temos o infinito para a esquerda e nós temos o infinito para a direita. Então ela vai para o mais infinito. Olha só, minha gente. O 8 deitado é o símbolo do infinito. Símbolo do infinito. Ok? Então, aqui vai ser mais infinito aberto. Tá? O intervalo no infinito é sempre aberto, nunca fechado, porque infinito não dá para você terminar no infinito. Não dá para você fechar o infinito. Se ele é infinito, nunca fecha. Então, ele vai para o infinito, é intervalo aberto. Então, fechado, intervalo fechado, né? Nós temos aqui um intervalo fechado em A e aberto no mais infinito. Então, se eu falo que X pertence ao intervalo fechado em A, aberto no mais infinito, isso significa que X é maior ou igual, a A. Então X é um elemento que pertence a esse intervalo.
Então o x ele deverá ser necessariamente maior ou igual a A. Ele pode estar lá no mais infinito, como ele pode estar pertinho de A aqui, como ele pode estar anos-luz de A, ou algumas milhas ou algumas unidades, vamos dizer assim, pensando em termos de distância, né? Ou algumas horas de A, dependendo da velocidade que você emprega para chegar até o x, mas o importante é que ele está à direita de A, então ele vai ser maior ou igual a A, certo? Então ele está à direita de A. Então, como estávamos falando sobre as retas numéricas dos reais, sexta situação seria eu ter intervalo fechado em A e pegar todos os elementos à esquerda de A. Então, seria, como que eu represento simbolicamente? Seria ele indo para o menos infinito, porque ele está indo para a esquerda. Toda vez, tá, pessoal? Isso é importante entender. Que um conjunto na reta numérica, ele vai para a esquerda, ele vai atingir o menos infinito, ele vai para a parte negativa. Não importa que esse número seja grande positivo lá na frente, mas a tendência dele é ir para o menos infinito. Então isso aqui representa menos infinito. Então, aberto em menos infinito, o ponto A fechado. Então, intervalo aberto no menos infinito e fechado em A. Ok? Se eu digo que x pertence ao intervalo menos infinito A, isso implica eu dizer que x é menor ou igual a A. Isso implica eu dizer que x é menor ou igual a A. Então vale todos os valores que estão à esquerda de A, inclusive o A. Aí fica fácil a gente interpretar as duas outras retas, pessoal. Por quê? Porque as duas outras retas é eu ter o intervalo à direita, um conjunto à direita do A, né? Mas com o A aberto, né? Então, é só olhar aqui, ó. Se aqui o intervalo era fechado em A, a única diferença para esse aqui é que ele vai ser aberto. Então, essa reta aqui, ela pode ser representada como aberta em A mais infinito aberto. Então, se eu pego um x aqui, o meu x tem que ser necessariamente maior que o A. O A não está incluído dessa vez. O A está excluído, excluiu o A. Só os números que são maiores que A, só os números que estão à direita de A. Então, x é maior que A, intervalo aberto em A e aberto em mais infinito. A outra situação é eu ter uma reta semelhante a essa aqui, mas com uma condição. O A não serve agora para mim. Então, essa aqui vai representar como quem? Ela vai ser aberta, é igual, né? Aberta ao menos infinito e aberta em A. O A está fora. Então, aqui, nesse caso aqui, o meu x deverá ser menor que A. Assim eu escrevo. Então, a partir dessas duas aqui, fica muito fácil entender essas. Pessoal do ensino médio no geral, peço que assista essas aulas com carinho, faça as anotações, coloque essas notações aqui de intervalos no caderno, porque principalmente alunos aí que estão com pretensão de prestar os vestibulares para engenharia, futuramente nas aulas de engenharia você vai usar isso aqui como modelo para calcular limite, derivada. O aluno ele tem que ter, né, no estudo do cálculo em engenharia, ele vai ter que ter total clareza, noção disso aqui. Então, eu peço para o pessoal que eles assistam isso, façam essas anotações e procurem entender esses conceitos de intervalo, porque para estudo das funções é necessário ter total entendimento sobre isso. Agora nós vamos à resolução dos exercícios. Os exercícios requerem
um pouco mais de atenção, porque eles estão num nível, né, de vestibulados, dos vestibulares, e o aluno, com esses conceitos aqui, matemáticos, nós utilizamos nos conjuntos numéricos, vai dar para a gente já fazer uma série de exercícios. Quero ressaltar que mais dias aí próximos, a gente vai colocar à disposição a resolução de mais ou menos de 5 a 10 exercícios relacionados aos conceitos dos vestibulares, a nível de vestibulares, perdão, mas com conceitos só de conjuntos numéricos, tá? Então a gente vai apresentar para vocês esses exercícios, vamos resolver esses exercícios e colocar como forma de material de apoio aos estudos. Então vamos à resolução dos exercícios, né? São 3 exercícios simples. Volto a ressaltar que o objetivo aqui não é resolver o exercício e dar resposta e todo mundo ficar contente, não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é fazer uma discussão dos exercícios baseado nas teorias de conjuntos numéricos. Ok? Então, o primeiro exercício ele está assim, ó, qual número é maior? O 2 elevado a 300 ou o 3 elevado a 200? Aqui, ó. É um exercício de comparação. Número serve para comparar. Se eu quero comparar duas coisas, eu coloco um carro e um caminhão. Se eu quero comparar um carro com um caminhão, eu coloco um do lado do outro e vejo o que eles têm de igual, o que eles têm de diferente. Ambos têm 4 rodas, ambos têm pneu, ambos têm lataria, ambos têm janela, ambos têm retrovisores. Enfim, agora eu vou ver o que eles têm de diferente. Eles têm tamanhos diferentes, não é assim? Com os números eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar um do lado do outro. Então eu vou pegar aqui, ó, o 2 elevado a 300 e o 3 elevado a 200. Gente, claro que nós não vamos fazer isso aqui, nós não precisamos fazer a potência, né, de base 2 elevado a 300, multiplicar o 2 300 vezes, chegar num número grandão, pegar o 3 e multiplicar 200 vezes por ele mesmo e chegar num número grandão não, está longe disso, nós não precisamos disso. Nós temos recursos para poder chegar no resultado sem precisar fazer isso. Agora, olhando esses dois números, eu vou separar o que eles têm de igual. O que eles tiverem de igual, né, de comum, eu vou separar e aí eu posso ver o que eles têm diferentes. Então, vamos lá. O 2 elevado a 300, eu posso escrever elevado a 2 elevado a 3 vezes 100. O 3 é a mesma coisa. 3 elevado a 200 pode ser escrito na forma 3 elevado a 2 vezes 100. Ok? Agora eu vou vir para cá. O que eles têm de igual? 100 e 100. Se eles têm de igual, eu posso cortar o que eles têm de igual. O que eles têm de semelhante. Então aqui eu vou ficar com 2 elevado a 3 e 3 ao quadrado. Ó, coloquei um do lado do outro. 2 elevado a 3, expoente 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então isso aqui me dá 8. 3 elevado ao quadrado, 9. Quem é maior? Esse. Então esse número aqui, o 3 elevado a 200, vai ser maior que o 2 elevado a 300. É um exercício que parece ser simples, né? Olhando pelo tamanho dos números, aqui, né, eu tenho um expoente maior que aqui, então eu posso dizer que, né, o fato do 3 ser 1 a mais ali não vai fazer diferença. Eu posso dizer que o 2 é maior, 2 elevado a 300 é maior que o 200. Não é uma tarefa simples. Você tem que manipular os números, né, e para poder fazer uma comparação adequada. Ó. Sinal de maior, 8 é menor que 9. Ou 9 é maior que 8. E aí eu concluo que o 3 elevado a 200 é maior que o 2 elevado a 300. O exercício 2, resolva a inequação. Uma inequação simples. Alunos do 8º, 7º, 8º anos já estão aprendendo a resolver inequações, mas eu coloquei esse exercício simples, que é para a gente discutir. Qual é a discussão racional de uma inequação matemática? É uma desigualdade, ou seja, essa parte é menor que essa nessas condições. Existe um número que multiplicado por menos 3 e somado a 8
vai ser sempre menor que o mesmo número multiplicado por 6 adicionado de 2. Quem é esse número? Mas não é um número só, porque na desigualdade eu posso ter vários números que isso aconteça. Então eu vou buscar quem são esses números. Quais são os números na pergunta, na inequação. Então, fazendo a forma aí trivial, passo o 6 para lá, então eu tenho menos 3x. O 6 está positivo, passa para cá, linguagem do aluno, volta a falar. Tá positivo, passa para cá, negativo, o 8 vem para cá, então eu tenho mais 2, menos 8. Menos 3 com menos 6x dá menos 9x, é menor que 2 com menos 8 me dá menos 6. Então, vindo aqui, o que eu tenho? Detalhe, aqui está negativo, né? A parte da variável x, então multiplica por menos 1. Aí, claro, né? Acontece aquilo que a gente falou nas outras aulas. Troca o sinal, então vai ficar 9x positivo maior que 6 positivo. Ambos os lados ficam positivos. X vai ser maior que 6 sobre 9. 6 sobre 9. 6 dividido por 9 é um número menor que 1. X tem que ser maior que esse número. Então, na reta numérica, isso ficaria assim, ó. Eu tenho aqui o 0, né? É a reta dos reais, porque a equação é em reais. Está no conjunto dos reais. Aqui eu tenho o 1. O 6 sobre 9 vai dar aproximadamente 0, seria 6 dividido por 9, daria aproximadamente 0,6 aproximadamente. Então ele estaria mais ou menos aqui na reta numérica. Ok? O x tem que ser maior que esse número. Então todos os números maiores que 6 nonos é representado nesse conjunto aqui. Então é um conjunto, a inequação você vai calcular um conjunto de números que satisfaz essa situação. Quer ver? Vamos pegar o 1. O 1 é maior que 6 nonos. Vamos pegar um. Vou pegar o 1 aqui, tá? Menos 3 vezes 1, menos 3, mais 8. É menor que 6 vezes 1, 6 mais 2. Olha só que interessante. Menos 3 mais 8, 5. 6 mais 2 é 8. Então 5 é menor que 8. Olha lá. Então se eu continuar pegando e brincando com isso, pegar 2, 3, 4, 5, qualquer número maior que 6 nonos eu vou obter sempre essa desigualdade. Esse lado menor que esse lado. Ok? Lado esquerdo aqui da inequação menor que esse lado direito. Agora o 3, tá? Envolve um exercício de irracionalidade. Então a gente vai entrar um pouquinho no conjunto dos números irracionais. Ele diz o seguinte, sendo raiz de 2 mais raiz de 3 igual a raiz quadrada aqui de 5 mais 2 vezes raiz de n, tem um n aqui. Ele pede, calcule o valor desse n aqui dentro. Então vou reescrevê-la aqui, raiz de 2 mais raiz de 3, isso é igual a raiz de 5 mais 2 raiz de n. Pessoal, nós temos uma equação irracional. Eu quero saber qual é o n que colocado aqui me gera uma igualdade nesses dois termos aqui. Equações irracionais a gente resolve, por que chama equação irracional? Por causa da irracionalidade aqui, da raiz quadrada. Raiz quadrada sempre, na maioria dos casos, me gera uma irracionalidade, me gera um número irracional. Raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta, enfim, falou em radical aqui, nós temos que pensar em irracionalidades. E como que eu resolvo uma equação irracional? Vamos elevar ao quadrado dos dois lados. Porque se isso aqui é igual a isso, o quadrado disso também é um quadrado disso. Por que eu elevo ao quadrado? Porque quando eu elevo raiz quadrada ao quadrado, eu elimino a raiz e fico só com os números racionalizados. Então isso aqui ao quadrado é esse vezes ele mesmo. Olha lá, a raiz quadrada elevada ao quadrado, eu corto as raízes. Isso é o algebrismo, tá? Algebrismo. Aí
Alunos do 7º ano ainda não aprenderam esse algebrismo. Guarda a continha, quando chegar no 9º ano ele vai aprender. Mas tá valendo a discussão. Então vamos lá. Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. Aplicando distributiva. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Mais raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 6. A raiz de 3 vezes a raiz de 2, raiz de 6. A raiz de 3 vezes a raiz de 3, a raiz de 9. Aqui eu fico com 5 mais 2 raiz de n. Vamos lá, resolvendo. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Todo mundo sabe que é 2. Raiz de 6 mais raiz de 6 me dá 2 raiz de 6. A raiz de 9 é 3. Isso é igual a 5 mais 2 raiz de n. Vamos lá. Continuando aqui, ó. 2 mais 3, 5. Então eu fico com 5 mais 2 raiz de 6 é igual a 5 mais 2 raiz de n. Olha só a comparação. Isso é igual a isso. Então esse 5 que eles têm de igual eu corto. Eu fico com 2 raiz de 6 é igual a 2 raiz de n. Vamos comparar duas coisas. Olha só a comparação dos números. E o que eles têm de igual, eu corto. Olha lá, ó, a raiz quadrada eles têm de igual, eu corto também. Então só sobra o que? N igual a 6. Aí, ó, usando os números como elemento de comparação. É um objeto de contagem onde a gente pode usar comparação. Usamos comparação aqui, usamos comparação aqui, usamos comparação aqui. Então, quando nós estamos resolvendo em equações, pessoal, de equações e equações numéricas, nos números reais, nós estamos fazendo comparações. Nós estamos buscando elementos que satisfazem a igualdade ou a desigualdade. Ok? Vou passar agora mais 2 exercícios num nível um pouquinho mais elevado, no nível dos vestibulares aí, e vale a pena vocês acompanhar. Vamos à resolução de 2 exercícios, 2 exercícios de vestibulares da FUVEST. Claro que esses exercícios caiu na FUVEST há um bom tempo atrás aí, já está com um tempinho já que não cai mais exercícios assim de matemática. É um exercício que visa a gente ter total clareza sobre as desigualdades, A gente pode fazer essas comparações entre os números e esses exercícios, alunos do 8º, 9º ano para frente terá condições de acompanhá-los, de entendê-los, tá? Agora, aluno do 7º, 8º ano já não é recomendável, porque não aprendeu as equações ainda, não aprendeu a manipular o princípio da desigualdade, então tem que, esse nível de exercício é para alunos do 9º ano, do 9º ano em diante, ok? Então vamos lá. Dentre as frações com denominador 10, qual a que mais se aproxima de 2π? Pessoal, vamos lá na reta. Eu tenho aqui o 0, eu tenho aqui o 1, o 2 e o 3. Isso aqui é reta numérica. A gente sabe que o π é um número irracional e vale 3,14. Então quer dizer que 2π vai valer quanto? 2 vezes 3,14 vai valer, aqui está o 6, ele vai valer aproximadamente 6,28. Certo? 6,28. Eu quero uma fração que tenha denominador 10, que seja mais próximo de 6,28. Então, por exemplo, se eu for escrever o 6,28 em formato fracionário, eu teria que escrever 628 sobre 100, porque eu tenho 2 casas após a vírgula, 2 zeros, ok? Se eu for escrever o 6,29, vai ficar 629 sobre 100. Dá para cortar zero aqui? Não, eu quero o denominador 10. Se eu for escrever o 6,30, 6,29 e 6,30, eu vou ficar com 630 dividido por zero.
Aí aqui eu posso cortar esse zero com esse, ó. Então isso aqui é igual a 63 sobre 10. Então, como eu quero o denominador 10, a fração com denominador 10, que mais se aproxima do 6,28 é o 63 sobre 10, que me dá 6,3. Ok? Esse é um formato, é um jeito de fazer. Ó. Pega o 6,28 redondo, escreve ele como um número racional, 628 sobre 100, não consigo o denominador 10 aqui, mesmo simplificando. 629 também não consigo, 630 eu consigo fazer uma simplificação que eu chego no denominador 10. Ok? Continuando. Esse item B já é um exercício que a gente vai ter que usar o princípio da desigualdade e aprender, né, a resolver através da inequação. Achar um número K inteiro tal que 0 é menor que 100 menos 2kπ, que é menor que 2π. Ou seja, eu quero esse K aqui de tal forma que tudo isso aqui, ó, esteja entre 0, a reta dos números reais, tá? Esteja entre 0 e 2π. Entre 0 e 2π. Então eu quero um K que esteja aqui, que seja inteiro. Quais os números inteiros que nós temos aqui, né? Não, perdão, deleta. Começar de novo. Deleta. O item D já é um tipo de exercício onde a gente vai ter que usar o princípio da desigualdade. Então ele diz assim, ó, achar um número inteiro K tal que 0 é menor que 100 menos 2kπ, que é menor que 2π. Ou seja, quando eu pego esse K, multiplico por 2 e por π, e pego 100, subtraio esse valor de 100, eu vou cair no intervalo entre 0 e 2π. Ou seja, toda essa expressão aqui, ó, eu quero um K inteiro aqui, que ao ser substituído aqui, multiplicado por 2 e por π, subtraído de 100, ele caia nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 2π. Ok? De 0 a 2π. Eu quero um K inteiro que isso aconteça. Então vamos começar a primeira parte. A primeira parte é 100 menos 2kπ. Se 0 é menor que isso, então isso aqui é maior que 0. Então a gente pode começar por aqui, ó. Tá? Então nós vamos resolver essa inequação aqui primeiro e tentar achar um K. Vamos lá? Passo 100 para lá, linguagem do aluno, volto a frisar. 2kπ, tá positivo, passa para cá, negativo. Ok? Aqui negativo, multiplica por menos 1, então eu vou ter mais 2kπ, melhor. Inverte o sinal, mais 100. Então o meu K vai ser 100 dividido por 2π, passei o 2 e o π dividindo. Que é a mesma coisa que 100 dividido 2π é 6,28. Então o meu K vai ser menor que 15,92 aproximadamente. 15,92. Agora eu vou trabalhar essa segunda parte aqui, ó. Então 100 menos 2kπ é menor que 2π. Passo 100 para lá, menos 2kπ é menor que 2π menos 100. Tá positivo, passa negativo. Então o meu K vai ser o quê? Vai ser 2π menos 100. Perdão. Multiplica por menos 1 aqui, porque aqui está negativo, tá? Então nós vamos ficar com 2kπ é maior, troca o sinal. Aqui vai trocar sinal, vai ficar menos 2π mais 100. E aí, K
vai ser maior que menos 2π dividido por 2π mais 100. Aqui, ó. Eu posso separar essas duas partes, ó. Então, o meu K vai ficar maior que menos 2π dividido por 2π mais 100 dividido por 2π. O 100 dividido por 2π me dá o 15,92 aqui. Aqui, menos 2π dividido por 2π vai me dar menos 1. Então, eu vou ter 15,92 menos 1. Então, eu vou chegar aqui. K é maior que 14,92. Porque 15,92 menos 1, K é maior que 14,92. Gente, ó, na reta dos reais, hein? Então, eu venho aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui. Eu venho aqui. E o que eu faço? Vamos colocar aqui na reta dos reais. K menor que 15,92. Então, aqui está o 15. Aqui está o 14. E aqui está o 16. O 15,92 vai estar próximo do 16. Então, aqui está o 15,92. O 14,92 aqui, de parâmetro, está próximo do 15 aqui, ó, mas do lado esquerdo. Porque ele é menor. Aí, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho um K, de acordo com a resolução do exercício. Eu tenho um K que é maior que 14,6. Perdão, 14,92. É maior que 14,92. E eu tenho um K que é menor que 15,92. Então, o meu K está nesse intervalo. Mas qual é a dica que ele me deu? Ele falou que o K é inteiro. Se o K é inteiro, o único número inteiro que está entre esses dois valores é 15. Então, finalizando o exercício, o meu K é igual a 15. Vamos testar? 2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. 30 vezes 3,14, pegando a calculadora, só um instantinho. Ó, vou fazer na calculadora científica. 100 menos 2 vezes o K, que é 15, vezes 3,14. 5,8. 5,8 na calculadora. Então, 5,8 está no intervalo de 0 a 2π. Porque 2π é 6,28. Ok? Então, esse é o meu K. Ok? Então, esse exercício é um exercício da reta dos números, dos reais, da reta numérica. A interpretação dessa reta, você saber interpretar essa reta corretamente, faz você acertar o exercício. Ter uma real noção de desigualdade, de intervalos, faz você conseguir resolver esse exercício tranquilamente. O outro exercício também da FUVEST, seja um R, a irracionalidade aqui, ó, igual a raiz de 2 mais raiz de 3. Escreva a raiz de 6 em função de R. Então, R é igual a raiz de 2 mais raiz de 3. Ele quer que você escreva a raiz de 6 em função desse R aqui. Pessoal, já disse para vocês que irracionalidade me faz eu pensar em quadrados. Por quê? Porque eu tenho a equação aqui, ó. Isso aqui é igual a isso, a comparação entre os números, ó. Isso é igual a isso. Então, se isso é igual a isso, o quadrado disso, ó, são iguais. O quadrado disso é igual a isso. Então, o quadrado de R é igual a raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 3. Nós fizemos esse produto aqui no exercício anterior. Então, esse produto, sem perda de generalidade aí na resolução das continhas, vai me dar 2, raiz de 3, 2 mais raiz de 6, mais raiz de 6, mais 3, já fazendo direto, tá? Sem se preocupar com as contas. Então, meu R ao quadrado vai ser igual a quem? 2 mais 3, 5, mais 2 raiz de 6. Ele quer que você escreva a raiz de 6 em função de R. Então, eu vou isolar a raiz de 6. Passa o 5 para lá, né? Tá aqui somando, passa menos. Então, vai ficar R ao quadrado menos 5, igual a 2 raiz de 6. Isso implica, vou passar o 2 dividindo. Tá multiplicando, passa dividindo. R ao quadrado menos 5 dividido por 2 igual a raiz de 6. Tá aqui, ó, escrito
na forma raiz de 6 escrito em função de r ao quadrado. Bom, encerramos essa série de videoaulas de conjuntos numéricos. Demos toda a representação dos conjuntos numéricos para vocês, dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais. Resolvemos exercícios que estão relacionados com essas teorias numéricas. E, enfim, o que falta para o aluno dominar é horas de estudo. Então, eu aconselho que o aluno, depois dessas dicas que nós demos aqui, ele casa com as dicas que ele tem da escola, casa com o material didático que ele tem na escola, casa com os livros e reformule todos os seus conceitos e passa a desempenhar melhor aí nos exercícios de matemática e as resoluções dos vestibulares aí, concursos públicos, né, no geral. Volto a ressaltar que nós vamos preparar uma série de aproximadamente de 8 a 10 exercícios, resolver esses exercícios relacionados a conjuntos numéricos e postar no YouTube, postar nas redes sociais, no Facebook. Quero encerrar essa aula de hoje com uma mensagem especial para você, uma mensagem bíblica. Tem uma frase na Bíblia que eu adoro, que diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita seus escolhidos. Verdade. Moisés era gago e tinha fortes problemas de insegurança emocional relacionado ao faraó e fez um grande feito para os hebreus. Gideão, na era dos juízes, era um homem que duvidava constantemente de Deus. Se você é Deus, então queima aquele couro de carneiro para me enviar. Se você é Deus, dá uma prova para mim agora que você é Deus. Era um homem desconfiado de tudo e de todos. O apóstolo Paulo era um assassino mordaz, perseguidor de cristãos em Roma. Matava a sangue frio e se tornou um grande apóstolo para a humanidade. Abraham Lincoln, primeiro presidente republicano dos Estados Unidos, foi catador de lenha e um advogado fracassado até os 40 anos de idade e se tornou o maior presidente da história dos Estados Unidos. Portanto, todas as vezes que você olhar para as suas limitações, você perde. Eu não vou fazer direito porque eu sou ruim em português, eu tenho uma vontade enorme de fazer direito. Eu gostaria de fazer engenharia, mas eu sou péssimo em matemática. Eu não vou fazer medicina porque eu tenho pavor de sangue. Meu sonho é fazer medicina, mas eu não vou porque eu tenho pavor de sangue. Pare de olhar para as suas limitações e procure ver aonde você é bom. Trabalhe, estude, porque quando você começar a correr atrás dos seus objetivos, você se tornará um escolhido de Deus. Essa é a mensagem de hoje, ok? Um forte abraço.